Em 1946, o jovem pintor Almir Mavinier, com o apoio da psiquiatra Nise da Silveira, propôs criar um ateliê de pintura no Centro Psiquiátrico Nacional em Engenho de Dentro, Rio de Janeiro. Nesta coletânea de depoimentos, Mavinier fala sobre a origem da ideia, relembra detalhes sobre sua atuação e revela significados desta iniciativa para os artistas plásticos de sua geração. Eu estava interessado em duas coisas. Por que eu vim trabalhar aqui? Porque se trabalhava de 10 horas às 15 horas da tarde e depois era livre. Quer dizer, um emprego ideal para um pintor depois poder pintar. Outro problema era um ateliê. Eu, no fundo, eu quis um ateliê para mim, eu não quis fazer nenhum serviço. Me desculpo muito de destruir as ilusões. Destruir as ilusões, não vou fazer sacadas aqui de dizer que pensei em terapêutica de ocupação, eu não pensava nada disso, era um mundo completamente diferente, eu pensava numa coisa, um serviço que me desse tempo de pintar e, se possível, um ateliê no próprio serviço seria ideal. Havia um serviço de ocupação terapêutica no hospital e a diretora dessa parte social era a doutora Nise da Silveira. Eu fiz a pergunta capital: a senhora não teria interesse em fazer um ateliê de pintura? Então a Nise conseguiu salas fabulosas do Elejal sustentava muito ela, protegia muito ela, uns corredores, uma sala grande, e começamos a trabalhar. Começamos a iniciar o trabalho, mas o problema era como encontrar pessoas. E saía procurando nos pátios, encarando homens e mulheres nos pátios, muito naquele clima de andavam nus, juntava todo o pessoal, os doentes dos pátios, que era uma realidade tremenda. Imagina que esse Emílio, que esse pintor fabuloso que ele revelou, viveu 20 anos naquele pátio, sentado num canto, sem fazer nada. Sem fazer nada. E o Emílio, quando pintava, ele não pintava como pintor, ele pintava lembranças. A tela para ele era um campo de pintar essas memórias. Quando acabava uma memória, que para mim era um quadro acabado, ele recomeçava a pintar uma outra memória sobre o quadro que já estava pintado, que eu via desaparecer pinturas fabulosas. Eu faço o Emílio, o Rafael, a mesma coisa. O Rafael podia encher aquele desenho com várias aquelas abstrações dele, para mim, abstrações. Ele fazia tudo de primeira. Ele ficava desenhando no ar, com bico de pena, aí baixava para fazer esse trabalho. E o Mavinier ficava angustiado porque ele fazia o desenho e, se deixasse, ele começava a fazer os tracinhos até o desenho sumir. Então ele ficava com a folha em branco ao lado, né? Quando ele sentia que o desenho estava pronto, pegava o trabalho, entendeu? Contra a Adelina foi prevenido, não buscar a Adelina, ela era muito agressiva, perigosa, surrava as companheiras. Mas me contaram que ela fazia bonecas. Essa coisa de fazer bonecas me interessou. Eu nunca vi essas bonecas, mas soube a pena. Ela faz bonecas. Nunca tive problemas com ela. Muito dócil. Só um dia tive uma dificuldade com o Abelardo. O Abelardo era um homem fortíssimo, que era o nosso pintor acadêmico. E ele ficava enraivecido de ver os outros fazerem pintura, Emílios. Não é pintura, não é arte, havia problema. E vinham as crianças, havia crianças também.
Se eles precisam aprender a ensinar. Uma vez eu vi uma cena fortíssima entre ele e as crianças, que ele queria obrigar as crianças a desenhar como ele achava que devia desenhar. Olha, lá não é possível ensinar criança. Você não é professor, não é possível. Mas ele não podia compreender isso. O Carlos descobriu uma sessão. Tem alguém que desenha isso. Tem um louco aí que faz a faxina, é faxineiro. E ele, não me leve ele daqui, porque ele faz uma faxina fantástica. Tem embaixo da cama umas caixas de sapato. Tem várias caixas de sapato debaixo da cama. Eu abri as caixas e eram cheias de papel higiênico. Papel higiênico ali eram uns quadrados, retangulares, não eram em rolo. E ele servia daqueles papéis higiênicos para fazer desenhos. Desenhos maravilhosos. Desenhos em série. Desenhos... coisa que hoje até são. Mas não, esse eu quero levar. E foi assim que o Carlos foi. Eu era um artista. Eu, no fundo, me interessava mais por arte. E a Lisa era cientista e me educava muito. Olha aqui, isso aqui numa escola de belas artes, aqui é uma escola assim. E não devemos influenciar ninguém de criar uma atmosfera que eles possam trabalhar. Eu evitava e proibia revistas de arte. Para dar revistas de arte, magazine, porque eu não queria que houvesse influência de reproduções de Picasso, de impressionistas, etc. Eu era consciente disso, porque eu era pintor e sabia que. Além disso, eu estava consciente que devia se cultivar as projeções de imagens do interior. E revistas de arte são imagens do exterior. Quer dizer, absurdo seria aqui. E claro, do ponto de vista de trabalho, interessava a ocupação que em si tinha resultados terapêuticos. Do ponto de vista pessoal, eu estava interessado em descobrir artistas. Eu não estava interessado em coisas... Isso era subtendido, o valor terapêutico. Não há pintura de lobo, não há arte de lobo. A arte. Não importa se seja lobo ou não. Agora, existe uma pintura simbólica. E aí está o problema da atividade. Uma pintura simbólica, quer dizer, tudo é simbólico. A minha pintura também é simbólica. Mas é a pintura simbólica com máscara, que é aquilo que os pintores ditos normais fazem, e uma pintura simbólica sem máscara, que são os internados, que não, se eles soubessem que aquele é um símbolo, não pintariam, né? Mas os símbolos são tão analisáveis que eu não sei realmente até que ponto se deve separar ou não separar. Por isso que Mário Pedrosa criou o termo arte virgem, que são pessoas que não passaram por uma formação clássica, não passaram pelo espírito do tempo, não foram influenciados sobre a arte contemporânea. Então, o que eles faziam era uma arte do interior, né? Era uma arte completamente despojada de influências externas. E o que aconteceu? Cada um desses artistas que se destacaram tinha o seu próprio universo, era um universo individual. Você vê que todo artista, quando ele se forma, ele sofre influências até encontrar o seu caminho, não é isso? Esses não, esses mergulharam diretamente nos seus caminhos. Por isso que vem o termo arte virgem. E o que faz a arte, seja em qualquer contexto, seja no contexto da dita normalidade, seja no contexto da esquizofrenia, o que faz a arte é o talento. Ou o cara tem talento, é a personalidade do artista. A pessoa nasce com qualidades determinadas que o transformam, que o tornam potencialmente um artista, um músico, um pintor, um escritor. Tá? Quem não nasce com isso jamais será, porque, como diz o Neo Rosa, samba não se aprende no colégio. Então não há possibilidade de alguém que não nasceu poeta virar poeta, ou não nasceu pintor virar pintor. O cara, ele pode não ser pintor, ele pode até morrer sem ser pintor. Agora, ele tem potencialmente dentro dele as qualidades necessárias para virar pintor. E se ele não tiver, ele jamais chegará a ser. E o Emílio era.